Eu oficialmente alcancei One Piece! Fred, eu alcancei One Piece. Qual a sua opinião sobre isso? Essa foi a opinião do Fred. Ah, depois de 11 anos! Agora eu vou abrir uma Monster pra comemorar. Monster de chá gelado. Me falaram que isso daqui é bom. Ela não tem gosto de desinfetante líquido. É a segunda vitória do dia. Então, em dia com One Piece, eu quero agradecer a todo mundo que acreditou em mim. Exceto eu nunca acreditei que eu ia alcançar One Piece. Mas é, estou em dia com One Piece agora. Bom dia! Antes de mais nada, esse vídeo não vai ter spoiler específico, pode continuar vendo. Segundo de mais nada, eu finalmente alcancei One Piece! Depois de 11 anos que eu peguei pra assistir o episódio 001 em sites não tão legais, lá em... seja lá quando que foi 11 anos atrás. Ronaldo, faz a conta aí, por favor. Isso. Eu tava no meu primeiro colegial e agora eu fiquei curioso. Onde será que o One Piece estava no mangá e no anime naquela época? Ronaldo, bota aí na tela, por favor. Obrigadinho, Ronaldo. E sabe, isso é quase a metade do tempo que eu já estou aqui no planeta Terra. Eu acho que nessa altura dá pra dizer tranquilo que One Piece faz parte da minha vida. Foram 11 anos de batalha, 11 anos me divertindo com tudo de One Piece, parando ocasionalmente porque a história perdeu gás, eu não vou falar Skypiea, mas foi Skypiea. E isso é a minha experiência pessoal. O One Piece em si já tá lá nos seus 26 anos de história. 26 anos que o Oda, gênio, tá cozinhando ela no fogão. E é muito legal que eu quase divido aniversário com a primeira publicação de One Piece na Moleque Pulo. E o negócio começou em 97 e não parou até hoje. O mangá continua popular, o anime continua popular, é uma propriedade intelectual super rentável, rende muito dinheiro. E aqui nós temos a dublagem que vai muito bem, obrigado. Tem o live action, que nessa altura eu não sei se deu certo ou se não deu certo. Você que é do futuro me avise, simplesmente não para. One Piece é um elfo ancião da Shonen Jump. Ele viu mangás gigantes nascerem e morrerem na revista, tá ligado? É legal que se você vai lendo por mares salgados na internet, você acaba achando aquelas capas da Shonen Jump, que tem sempre os mangás mais populares na frente. Obviamente o Luffy tá lá no rosto do negócio, e você vai vendo os personagens que entram e que saem conforme vão passando os anos da capa. Por exemplo, você olha lá no começo, olha, tem o Yugi aqui. Daí passa pros 2000, olha o Ichigo, daí o Ichigo some. Daí aparece o Soma, aparece o Tanjiro, aparece o Denji. E agora tem, sei lá, tipo Mesh lá na capa. É muito legal isso, porque dá pra fazer literalmente uma linha do tempo. Você vê lá desde o começo o Luffy aparecendo no rodapé, indo bem cedo pra frente da revista e nunca mais saindo dela. Isso mostra como One Piece é importante. Não só pra Shonen Jump, mas pro público também. Pra quem levou anos para alcançar e quem tá acompanhando faz anos. O negócio é bom. Eu acredito que One Piece nunca teve uma fase ruim ou decadente. Tiveram momentos que a história perdeu gás, estilo Skypiea, mas enfim. E agora que eu estou em dia, eu posso dizer... coisas mudam, personagens entram, personagens saem, mas One Piece só melhora com o tempo. Eu tenho algumas reclamaçõezinhas com o decorrer da história, principalmente depois do Novo Mundo, mas não é nada que afete a experiência no geral. É bom nesse nível. O negócio tem um monte de luta legal, histórias emocionantes, personagens carismáticos, alegorias interessantes e bem escritas sobre governos, sobre política e o impacto que isso tem no mundo como um todo e nas pessoas. E agora, depois de digerir tudo o que a gente tem até hoje de One Piece, eu parei pra pensar e reparei
Como One Piece é único em termos de qualidade, a gente provavelmente nunca mais vai ter algo que alcance o nível de One Piece. Você já parou pra pensar nisso? Como One Piece é algo na sua própria liga. Não só pela qualidade da história, na qual ele realmente está na própria liga para um shonen, mas por tudo que o One Piece representa. Mas principalmente porque tem um negócio que rege a história desde 1997. Algo que motiva até hoje o pessoal a continuar lendo, vendo e acompanhando. O mistério de o que é o One Piece em si. Faz 26 anos que o Oda mantém esse mistério vivo. 26 anos que tá todo mundo curioso pra saber a resposta. E o melhor é que o Oda tem credibilidade pro povo acreditar que ele, desde o capítulo 1, tinha uma ideia do que era o One Piece. A capacidade dele de amarrar coisinhas de rodapé lá dos primeiros capítulos pra coisa que é revelação bombástica hoje em dia é super conhecida da gente, porque o Oda é um gênio, não tem jeito. Eu, inclusive, depois de rushar os últimos 250 capítulos, tenho minha própria teoria sobre o que é o One Piece, mas se eu for falar disso, esse vídeo vai ficar com 3 horas. O Oda sabe o que ele quer com esse mistério. E toda a escala desse mistério, toda a escala da história de One Piece é, na minha opinião, algo praticamente impossível de se conseguir reproduzir hoje em dia. Não só em termos de mangá, em qualquer estilo de série, qualquer universo cinematográfico, qualquer tipo de história. Porque, como vocês bem sabem, tudo é cada vez mais rápido hoje em dia. O que é interessante hoje não vai ser interessante amanhã. E assim se segue num ciclo cada vez menor. E por isso fica cada vez mais difícil uma história, uma franquia, se manter na qualidade e no sucesso pelo tempo que One Piece se mantém. Os exemplos mais cotidianos nessa escala que eu consigo pensar são Pokémon, que também acabou a história do Ash recentemente, e o MCU, até a terceira fase dele, porque a fase 4 foi tão divertido quanto sofrer um acidente doméstico, e a parte 5 tá lá com todo o seu gás e 3 pessoas assistindo ainda. Por muito pouco One Piece não viu a rainha da Inglaterra nascer e jogar no Vasco, tá ligado? Acompanhar One Piece sem saber o que é o One Piece é uma experiência como a qual a gente nunca mais vai ter na vida. Quando o Oda finalmente revelar o que é o bagulho, eu acho que vai ser humanamente impossível fugir de spoiler. Você pode dizer que não, eu vou fugir e morar numa fazenda no meio do Mato Grosso, sem luz, sem internet, sem nada. Você ainda vai levar spoiler, porque o MrBeast provavelmente vai fazer um desenho de satélite falando pro mundo o que é o One Piece, porque vale a pena acompanhar o One Piece. Não vai, você não vai fugir. E mesmo que você me fale, mas não, Anshin, eu gosto de spoiler, adiciona na minha experiência cult de experimentar desenhos japoneses, não vai ser a mesma coisa. É tipo você ir num chá revelação, sabendo o gênero do bebê, e isso antes deles afundarem o navio pra sair petróleo rosa ou azul. Não vai ser a mesma coisa. O mistério de não saber o que é uma parte fundamental da experiência. E toda essa incógnita de o que é o One Piece, junto com a narrativa que o Oda foi construindo e os personagens que movem a história na busca de encontrar e descobrir o que é One Piece, gera algo tão único na comunidade, um engajamento, um entretenimento, conteúdo para quem cria conteúdo, uma diversão, que eu cheguei no capítulo mais recente agora e eu já tô me agarrando profundamente ao sentimento.
porque eu quero aproveitar, porque eu sei que um dia ele vai acabar. Até porque, recentemente, o Oda anunciou que o One Piece entrou na reta final. E chegando agora você percebe isso. Vai provavelmente mais uns 100, 200 capítulos, provavelmente. Mas 100 capítulos pra reta final de algo que já tem mais de 1000, ainda é uma reta final. A gente só vai entender o impacto e a falta que o One Piece vai fazer na nossa vida de otaku fedido quando o negócio acabar. Mas falando desses 1.000 milhões, 400 milhões de capítulos, você que nem começou ou não tá em dia com One Piece, parou em Skypiea, eu sei. Você ainda tem como alcançar? Eu acredito que sim. E eu estou aqui para ser o seu coach de como alcançar One Piece em 2023. Porque vai valer a pena alcançar antes de revelarem o que é One Piece e ou o bagulho acabar. Vamos lá! Eu não sei quanto tempo One Piece tem sobrando ainda, porque o Oda fala que entrou no arco final, mas esse arco final pode ser estilo Wano, que se eu não me engano tem 300 capítulos no mangá. E eu falo do mangá porque se você quer alcançar One Piece hoje, eu acho que o mangá é muito mais fácil. O anime é bom. Você consegue perceber a evolução dele conforme o tempo vai passando. As lutas e a animação de Wano estão num nível que eu não sei de um outro anime semanal que consiga se igualar. Mas a verdade é que com mais de 1000 episódios, você tem que ter muita paciência, menos de 20 anos, se não ser tão ocupado, ou simplesmente ser um adulto desocupado pra conseguir alcançar pelo anime. A paciência entra no fator que todo episódio você tem que aguentar 5 minutos de recap da Toei. Sério. Você quer saber como eu alcancei One Piece? Eu larguei mão do anime em Enies Lobby. Foi na parte que eles estavam lutando com um juiz que tem 2 cabeças. E eu fui pro mangá, tá ligado? Eu não aguentei mais. Daí agora eu alcancei o mangá e voltei pro anime no episódio 1066. Ronaldo, faz a conta aí, por favor. Tô te pedindo muita coisa hoje, Ronaldo. Muito obrigado, você é lindo, Ronaldo. Mas foi uma experiência muito interessante, porque eu pude comparar o que se manteve e o que se mudou dos 300 e tantos pro 1066. Uma das coisas que se manteve foi o recap de 5 minutos, mas uma coisa diferente foi que o iCat mudou dos pôsteres lá do começo pra cartas de Karuta pro arco de Wano. Mas aqui eu tô desviando. Mangá. Se você quer alcançar o One Piece hoje em dia, eu realmente acho que o mangá é a única opção viável. Você pode ler de graça, oficialmente no Manga Plus. Eles te deixam ler cada capítulo uma vez de graça, e os 3 últimos mais recentes são permanentes, mas se você quiser for mais acessível para você por algum motivo, você acha na internet. Tem 1001 fontes no Aritakeno Yumeo. A minha única ressalva de verdade com o mangá de One Piece é que depois de um tempo do decorrer da história, as artes ficam muito convolutas. Parece que os quadrinhos do mangá não conseguem conter tudo que o Oda quer mostrar na cena. É quase um caso contrário do Togashi, mas que acaba na mesma. Em vez de muito texto, tem muita coisa acontecendo em cada quadrinho. E você compara, é tão diferente lá, os quadrinhos limpinhos do começo, pra hoje em dia cada quadro é uma destruição imensa, tem gente voando, barco destruído, coisa pegando fogo. Não é aquele tipo de coisa que nos capítulos recentes você consegue ler rápido e fácil. Mas algo no nível de 1, 2, 3 capítulos por dia dá muito fácil. E claro, tem o detalhe que pro negócio continuar firme e forte até hoje é cativante. Você consegue ler talvez 3 capítulos por dia nos momentos de introdução de arco, mas na hora que começa o quebra-pau, isso eu sempre falo, One Piece é simplesmente único.
Na hora que começa os quebra-pau principal dos arcos, você empolga e vai ler uns 10, 20 capítulos por dia fácil. Eu realmente fui rápido, dos 800 até o 1080, porque é luta boa atrás de luta boa. E não só a porradaria, a história, a narrativa também é cativante. Eu só tenho algumas reclamaçõezinhas com One Piece, como eu falei, que não afetam tanto geral, mas eu ainda tenho uma delas, é que pra mim o negócio perde um pouco da carisma no Novo Mundo. Eu nunca vou superar o assassinato do Chopper Pansudinho da primeira parte, nunca. O Thousand Sun, pra mim, até agora, ele não teve metade do foco e da carisma do Mary. E a principal é que o Sapo, ele não me desceu bem. Ele não caiu direito, me deu uma azia no começo. Ele melhora muito um tempo depois da introdução dele. Mas a introdução dele não é bem feita. O jeito que colocam ele na história, pra mim, desvaloriza muito a morte de um personagem. E aquilo, não. E até a perda de carisma que eu falei no Novo Mundo não dura muito. Eu sinto que depois de um tempo o Oda conseguiu recuperar o fôlego dele. Especificamente no arco de Holy Cake, que volta para aquele negócio de cada ilha ter a sua personalidade própria, a sua história própria, que eu gostava muito no começo de One Piece. E falando em história, coisa engraçada. Lembra daquele vídeo de One Piece que eu fiz falando de como ele foi o anime oficial daquilo que aconteceu em 2020? Por ser algo longo que a gente podia ocupar o tempo e ser uma história simples de se acompanhar. Eu disse aquilo logo antes da trama de One Piece engatar a quinta marcha e nunca mais parar. A história de One Piece não fica simples pra sempre. O que eu digo que ela é hoje em dia é que ela é convidativa, cativante e clara. Ela é super focada no Luffy ser o rei dos piratas, no efeito que isso tem no mundo e, claro, toda a busca de achar e descobrir o que é One Piece. E o que ela acaba escondendo no processo, no meio dos arcos, o Oda esconde por um motivo bom. A história fica mais elaborada depois de um certo ponto, mas tudo se encaixa. Todos os elementos de narrativa têm um motivo para acontecer. E quando uma história é bem construída e interessante, você fica motivado a continuar ela. Na minha experiência de ler a reta final muito rápido, eu digo que tudo fica coeso e te motiva a continuar acompanhando para descobrir o que acontece. O Oda, ele faz um caminho de queijo muito bonitinho, que no momento culmina na luta final de Wano, que, sem exagero, é uma das melhores coisas que eu já li, não só em mangá, mas de toda a minha vida. De verdade, One Piece é bom nesse nível. Por isso tudo, eu digo que One Piece é algo único e a gente nunca mais vai ter outra experiência nesse nível. É uma história tão boa que eu queria que todo mundo tivesse como acompanhar ela. Eu posso estar errado e surgir um One Piece 2 na Jump ou em algum outro lugar no futuro. Posso. Eu adoraria estar, mas é muito difícil. E se não saber o que é o One Piece e, de certa forma, buscar isso junto com o Luffy e o resto do bando, no que vai dar mais de 26 anos de capítulos de mangá e episódios de anime, é simplesmente uma diversão incomparável. Você ri, você sente, você chora e fica destruído emocionalmente com o Chuchu no episódio 8. Teoriza, grita, eu sabia!
quando aquela tua teoria absurda lá do começo se concretiza no atual do mangá, chora de novo, ri de novo, chora, fica destruído, deprimido por uma semana sem fazer mais nada da vida com flashback do LOL. One Piece te toca de uma maneira tão profunda que é difícil eu descrever cada sensação que eu senti. Nossa, nesses 11 anos de acompanhar sem fazer um vídeo de horas falando sobre. Tem gente que nunca vai ver porque é muito longo ou porque não gosta, e tudo bem, eu entendo. Mas pra você que tem interesse, só que ainda tem aquele pé atrás e assistiu o vídeo até aqui, eu digo que vale a pena tentar. Talvez seja difícil alcançar antes dele acabar, mas eu digo de primeira mão que é muito recompensador ter como esperar o capítulo bimensal de One Piece. Você que ainda tá no meio do caminho, tenta dar aquele outro gás. Você que parou em Skypiea, eu sei. Logo depois vem Longring, Longland, mas confia, vale a pena, vale a pena. O arco logo depois disso é um dos melhores de One Piece. Eu já queimei muito minha língua falando que mangá ia acabar bom em vídeo no YouTube. Nunca me esqueço. Então, eu não vou dizer que One Piece com certeza vai acabar bom e vai valer a pena estar lá pra revelação de o que é One Piece. Eu não vou falar isso pra não zicar. O que eu vou dizer é que eu tenho pra mim que foi uma batalha de 11 anos pra alcançar, mais recompensadora do que ela foi difícil. E eu tô muito feliz de ter como estar em dia pra quando revelarem o que é o One Piece. E também para quando essa história sem igual finalmente concluir. Pelo menos para mim, isso vai ser uma experiência em escala única na minha vida, da qual eu acho que nunca vou esquecer. E eu espero que para você que ainda não alcançou, que ela seja assim para quando você finalmente chegar no ponto que não tem próximo capítulo ou episódio de One Piece para assistir. Se eu conseguir convencer uma pessoa com esse vídeo de que vale a pena tentar alcançar o One Piece, eu tô feliz. Eu tenho certeza que quando revelarem, isso vai quebrar a internet, quebrar o Twitter se ele ainda existir, quebrar nossas cabeças, quebrar o YouTube. Eu quero estar lá pra ver. E eu quero que mais pessoas estejam lá para ver. E é isso. Tudo que eu queria falar de One Piece. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que você, que ainda não está no cotidiano, tenha como estar lá para ver quando essa revelação acontecer. E vocês podem ter certeza que daqui pra frente vai ter muito mais vídeo de One Piece por aqui. Não só de um treco. Que eu quero falar muito disso que eu esperei a vida inteira, quase, pra ter como fazer. Muito obrigado e até a próxima!